as coisas andam aí? Bom, então eu vim aqui hoje para conversar com você sobre medo, tá? Porque todo mundo tem medo, né? Obviamente. E nesses 3 últimos dias, eu tô vivendo dias difíceis, né? Porque eu tive a perda de uma pessoa muito querida, muito próxima, né? Uma amiga que nos deixou, né? Que foi encontrar Deus, né? De uma forma muito violenta, num acidente gravíssimo, né? E tudo isso faz a gente refletir muito, né? Quando a gente perde uma pessoa querida, uma pessoa próxima da gente, a gente reflete muito sobre a nossa finitude, né? De como nós somos frágeis diante da vida, né? E se há uma característica assim que a gente pode falar dessa pessoa muito querida que nos deixou, era exatamente isso. Ela é uma pessoa que ela viveu os 41 anos dela, que é pouco, né? Muito pouco, mas ela viveu de uma forma muito intensa. A Tati foi uma pessoa que ela começou tudo cedo na vida dela. Ela teve filho cedo, né? Ela se formou cedo, ela fez muitas viagens, ela tinha era uma pressa mesmo, é como se realmente no íntimo ela soubesse que ela não tinha muito tempo e que ela tinha que realizar muitas coisas, né? Então, é, nesses 41 anos que ela viveu, ela fez muitas coisas, né? Fez mestrado, foi para a faculdade, dá aula e tal, numa intensidade, numa pressa, numa coisa assim, né? E assim foi também o momento de partida dela, uma coisa assim, pum, foi, né? E faz a gente refletir muito sobre isso, né? Muito sobre os nossos medos, né? Sobre medos que nos travam e medos que nos desafiam e também nos levam para caminhos perigosos, né? Porque também. Então, refletir sobre isso, falar sobre medo, lembrando de uma pessoa que não tinha muito medo das coisas, ela encarava, não que ela não tivesse medo, ela tinha, mas ela encarava, ela não deixava de fazer as coisas, né? E eu encontrei aquelas coisas casuais, né? Eu encontrei esse treinamento, na verdade, né? Esse treinamento, os créditos da diretora executiva Carla Ramos. Eu encontrei esse treinamento, eu li esse treinamento e eu disse assim, perfeito. Nós estamos realmente num momento que a gente precisa falar muito sobre medos e buscar a superação desses medos, porque nós estamos aí há 45 dias para o final do ano, né? Quase chegando em dezembro, na metade do mês de novembro, e talvez muitas de nós, de vocês aí e tal, muitas de nós não talvez não tenhamos conseguido aquilo que nós realmente queríamos para este ano, porque os nossos medos nos travaram, né? Os nossos medos nos impediram. Então, acho que é bem pontual a gente falar sobre isso hoje. Hoje eu estou mais séria, né? Mas também o assunto, ele realmente pede que a gente tenha um pouquinho mais de seriedade, né? E também, claro que esse acontecimento, essa perda me abalou muito, então é complicado a gente entender, né, como é que simplesmente a gente está aqui, daqui a um pouco pode não estar, né, gente? Então, o que é o medo, né? O medo é uma sensação que nos proporciona um estado de alerta. O medo não é ruim, na verdade, né? Ele, ele nos dá esse estado de alerta demonstrado pelo receio de se fazer alguma coisa, né? Geralmente porque a gente se sente ameaçado, tanto física quanto psicologicamente, né? Então, ele é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, interpretação, imaginação, crença, né, que gera uma resposta de alerta para o organismo, né? Essa reação inicial dispara uma resposta fisiológica no nosso organismo, né, que vai liberar os hormônios do estresse, né, nos preparando para fugir, para lutar, né? Então,
como a gente diz assim, o medo, ele é um instinto básico da gente, é um instinto de sobrevivência. Sentir medo é algo natural, certo? Porém, esse ato, né, essa preparação do que o medo faz e o que a gente vai fazer com esse medo, se a gente vai fugir ou se a gente vai lutar apesar do medo. Tudo isso depende de como é que nós vamos encaminhar isso, né? A maioria das vezes, quando a gente sente medo, ele nos paralisa, né? E a vontade que a gente tem é de, ó, deitar o cabelo, como a gente diz aqui, né? Ó, correr milha, né? Fugir da situação e não encarar a situação. Ao passo que, em muitas das situações da nossa vida, tudo que a gente tem que fazer é realmente enfrentar esse medo e lutar, né? São essas duas as reações que a gente pode ter, né? As consequências do medo, né? O medo aborta o nosso crescimento, né? O medo nos mantém prisioneiros das circunstâncias. Angústias consomem nossos dias e nossas noites, né? E angustiados, nós não conseguimos avançar em nada na nossa vida, né? E nós nos tornamos prisioneiros de uma situação. Então, o medo, ele nos prende, né? Ele é uma mordaça, né? Uma marra mesmo. Angustiados e cheios de dúvidas, nos sentimos fracos e vulneráveis, né? Assim, mais nos aprisionamos em nossos problemas e dificuldades. E com isso, não conseguimos ver solução nenhuma para as coisas. Com a visão turvada, não conseguimos esperar algo de bom e perfeito no futuro. A gente não consegue ver nada, né? Neste processo, vamos cada vez mais nos sentindo fracos, impotentes diante das circunstâncias da vida. Essas são as consequências do medo, né? O medo, ele corrói a nossa confiança nos outros, em nós mesmos, a nossa confiança em Deus, né? O medo, ele congela a gente, né? Ele deixa a gente arrepiado, né? Com medo, a gente questiona realmente se Deus existe, né? Se existe bondade em Deus ou na humanidade, né? Quando pensamos que Deus dorme enquanto estamos com nossos olhos arregalados pelo pânico que toma conta do nosso coração, né? Nos sentimos inseguros e com isso nós até duvidamos da bondade de Deus, né? Não conseguimos ver os sinais de Deus em nada, porque a partir de uma ótica do medo, tudo é maior que a nossa força, que a nossa capacidade de lutar e resolver. Esse medo, cada vez que a gente alimenta o medo, maior ele fica, ele se agiganta e ele toma força e proporção na nossa vida. Por isso que é importante a gente realmente combater esse medo, lutar contra ele, né? Se esforçar para enfrentar esse medo. É muito difícil para as pessoas que não possuem fé nenhuma combater o medo. Eu fico pensando, né? Nossa, a gente fica questionando tantas coisas, né? Fica, meu Deus, como é que pode tudo isso? Como é que acontece uma coisa dessas, né? Em várias situações da nossa vida a gente questiona, né? Como que as coisas podem ter caminhado para isso, né? E a gente sente medo realmente, né? A gente realmente começa a duvidar, a questionar. Por isso que eu sempre digo que a gente não pode ficar olhando para essas questões, não pode ficar alimentando essas questões que nos dão medo, né? A gente tem que sempre buscar saídas, porque quanto mais a gente olha para aquilo ali, mais aquele bolo aumenta, né? Então, é muito importante que a gente tenha fé, porque sem fé, gente, fica praticamente impossível. E aí vem toda uma discussão filosófica, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã, que era até mais dessa nossa amiga em comum, né?
ela diz assim, bom, será que é uma finitude realmente? A gente acaba e deu? Eu digo, eu acho que não, né? Eu acho que realmente a gente, tudo continua, né? Então, tudo é uma questão de ponto de vista também, né? Então, para que a gente possa realmente enfrentar as situações da nossa vida, a gente precisa dar força para a nossa coragem mesmo, né? A gente precisa olhar para aquilo que está dando certo na nossa vida, para aquilo que é bom, né? Então, a gente tem que parar de ter medo, né? Do que pode dar errado. A gente precisa olhar para aquilo que pode dar certo. Nesse sentido, exemplo de outras pessoas são válidas, né? Do tipo, eu sei que de repente eu sirvo de inspiração para muita gente que quer entrar em qualificação com um time pequeno e fraco. Pronto, né? Por quê? Ah, porque se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então a gente foca e vê assim, bom, teve uma pessoa que conseguiu. Então se ela conseguiu, por que que eu não posso conseguir, né? Assim como eu miro e me espelho em exemplos de outras pessoas que tiveram dificuldades até maiores do que eu enfrentei ou vou, né, ou estou enfrentando, para poder superar isso e dizer, se ela teve as ferramentas para conseguir, eu também posso. Não existe nada que me torne diferente desta pessoa. Se ela conseguiu, eu também consigo e eu vou encontrar as forças para isso, né? Então, como é que a gente pode vencer o medo? Com fé, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente precisa ter muita fé. É muito complicado vencer esse instinto se a gente não tem fé, né? A gente precisa ter muita atitude, muita coragem também para enfrentar o medo, né? Uma coisa que eu aprendi pelo fato de ser mãe foi realmente enfrentar o medo. Porque com o meu filho, a gente que é mãe faz qualquer coisa por um filho, né? Não me deixa, acho que as mães que estão aí presentes não me deixam mentir, né? Realmente, a gente faz qualquer coisa, a gente enfrenta um leão, se preciso for, né? Um urso, sei lá o que, né? Para defender um filho, né? Então, ter filho é um ato de coragem, né? Hoje em dia, principalmente. E, e por um filho a gente faz qualquer coisa. Então, eu aprendi muito a ser corajosa na minha vida, a tomar determinadas atitudes por ser mãe. E isso me fez, me ensinou muito, né? A ter mais coragem, porque aquele ser pequeno dependia única e exclusivamente de mim, né? Então, bom, eu tenho que ser por ele, né? Eu tenho que fazer por ele. E isso me motivou a ser muito corajosa na minha vida, né? A gente precisa sair da multidão também, né? E com o poder da mente positiva, a gente precisa ter muita mente positiva, a gente tem que pensar muito positivo para poder vencer o medo, né? Então a gente tem que ficar fora da multidão, por quê? Porque hoje existe uma cultura do medo, as pessoas têm medo de tudo, né? As pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo, enfim, de tudo, né? E quando acontecem essas coisas na vida da gente, quando a gente perde uma pessoa e tal, a gente também tem medo, né? A gente fica com medo, né? Justamente porque a gente se dá conta de que, meu Deus, né? É tão certo quanto nascer e morrer, né? E a gente ainda tem medo disso, né? E ter que conviver com essa realidade, né? Então, a gente precisa ser muito positivo para não sucumbir ao medo, né? Mas eu decidi ousar. Isso é uma frase que a gente precisa dizer todos os dias. Ok, todo mundo tem medo, né? Eu também tenho os meus, mas eu decidi ousar, né? Quando eu entrei em qualificação lá em 2012, eu estava me borrando,
Desculpa a praga, né? Mas tava louca de medo de não conseguir, né? Apesar de ser muito assim comigo, eu dizia, não me dou alternativa, eu vou conseguir ou conseguir, né? Mas claro que veio o medo. E muitas vezes eu pensei, nossa, eu não vou conseguir. E me deu mais medo ainda, né? Me deu pavor, porque a gente empenha a palavra, né? Nossa, a gente dá a cara da gente a tapa, tem que ter muita ousadia, muita coragem para fazer isso. Mas eu decidi usar. A partir daquele momento que eu decidi usar, nada mais me impediu. Eu enfrentei todos os medos, né? E venci. E é isso que a gente precisa fazer internamente, com todas as coisas que nos barram de conquistar aquilo que está ali para nós, né? Para todas as pessoas que estão na Mary Kay, tudo que essa empresa tem de excelente para oferecer está à nossa disposição. O que a gente precisa é decidir ousar, pagar o preço, né? Trabalhar, superar os medos. Tenho medo de telefonar, vou superar isso. Tenho medo de fazer abordagem, vou superar isso. Vou enfrentar, né? Eu tenho medo de fazer uma sessão sozinha, vou fazer, vou enfrentar. O que a gente precisa é enfrentar o medo, a gente precisa decidir ousar, né? E a partir do momento que a gente faz isso, tudo se torna alcançável para nós, né? Tem um tempo para que a gente possa trabalhar esses medos internos, com certeza. Mas a partir do momento que tu decide ousar, tudo muda de figura, tudo fica mais acessível. Tu aciona essa ousadia dentro de ti, tá? Então não se esqueçam, anotem aí, ó. Mas eu decidi ousar. E bota lá no teu quadro de metas, né? Ousadia combina com conquista, né? Característica ou particularidade do que é ousado, que possui valentia ou coragem, arrojo ou coragem, tomada de decisões com ousadia. Portanto, tenham ousadia, sejam ousadas, sejam corajosas, tenham coragem, né? Isso aí. Hashtag, mas eu decidi ousar. Gostei, Mariana. Adorei o hashtag. Todo mundo botando lá no Face, ó, hashtag, mas eu decidi ousar. Perfeito. Joia. Então, coragem, né? Possivelmente a qualidade mais importante rumo ao sucesso. A gente precisa ter coragem mesmo, né? A gente precisa ter coragem para fazer o que se precisa fazer, né? E sem essa coragem, fica muito difícil, né? A gente pode fracassar, mas se a gente decide, né, ter coragem, tudo fica mais fácil, a gente enfrenta, né? Então, sem coragem para fazer o que é preciso ser feito, tudo pode dar errado mesmo, né? E a coragem para mudar, é coragem para deixar para trás o que não funciona na tua vida, o que não te serve, né? As pessoas, aquelas que te criticam, que não acreditam em ti, a gente precisa ter coragem para dizer, gente, olha, eu precisei ter coragem para realmente terminar meu casamento. Isso foi um ato de coragem. Foram 10 anos de casamento e eu precisei de coragem para mudar essa situação, né? A gente precisa de coragem para fazer uma série de coisas, né? Às vezes são pessoas da nossa própria família que nos botam para baixo, né? São, às vezes, nossos melhores amigos que não acreditam na gente. Mas a gente não pode deixar o nosso futuro na mão de ninguém. A gente não pode entregar a nossa felicidade, a nossa realização nas mãos de ninguém. Se tu tá acreditando, se tu acredita que aqui na Mary Kay tem uma esperança para ti, que tu realmente pode conquistar, como eu lá tempos atrás, quando entrei
vislumbrei uma possibilidade, eu acreditei, ninguém pode mudar isso, ninguém tem, tu não pode dar esse poder para as pessoas, certo? Ninguém pode determinar o que é bom para ti. Tu vai ter que ir lá e fazer e tentar e buscar, né? Só tu pode decidir por ti mesma, né? Você pode realizar o seu sonho, aprendendo a ousar, aprendendo a querer mais, né? A gente não pode deixar que as pessoas tenham esse poder sobre nós. Ninguém tem. Ninguém tem. Tá? Eu estava olhando aí a Eduarda, né? Ela estava dizendo, olha, tá difícil. Vou dizer para ti, Eduarda, especialmente para ti, sabe o que é difícil? Difícil é morrer, tá? E não realizar e não fazer. Se a gente tem problema, né? Se a gente tem dor de cabeça, se a gente tem coisas para enfrentar, desafios para viver, sabe por que nós temos tudo isso? Porque a gente está vivo, né? Porque a gente há de convir, né? Eu já ouvi isso, não me lembro de quem, mas morto não tem problema, né? Morto não tem problema. Nós estamos vivos, então nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos desafios para viver, né? E a gente não pode viver como se a gente fosse eterno. Nós não somos eternos. Não sei se alguém avisou vocês, mas nós não somos eternos, né? A gente tem uma finitude física, pelo menos, né? Então, gente, enquanto nós temos o privilégio de estar aqui nessa terra, né? Para de protelar, para de esperar. Faz agora. Porque se apareceu isso para ti, essa oportunidade agora, não deixa para depois. Realiza agora as tuas coisas. Te imune da força que tu precisa para fazer o que precisa ser feito. E faça. Porque esse tempo não vai voltar. O que existe hoje, é o agora, não existe passado. O futuro tu precisa construir. E se tu ficar comendo mosca, como eu digo, né? Marcando toca, o tempo vai passar e quando tu vê, num repente, a vida pode te levar. E tu não fez nada, né? Nem cumpriu a missão que Deus te deu. Então, difícil, gente, é morrer. Viver é a nossa oportunidade de fazer acontecer. Tudo na nossa vida são escolhas. Escolhas que a gente faz. Até mesmo a minha querida amiga Tati fez uma escolha quando ela fez uma ultrapassagem perigosa. E ela pagou o preço. Mas foi uma escolha. Nós estamos o tempo inteiro fazendo escolhas. Eu escolhi ser feliz, realizada. Eu escolhi conquistar tudo que eu posso conquistar e dar uma viagem como eu vou dar para o meu filho. E dar uma viagem para minha mãe como eu vou dar para minha mãe. E dar para mim mesma o direito de poder conhecer determinados lugares que eu não conheço. Tudo com o suor do meu trabalho, né? Com a minha dedicação. A gente precisa fazer escolhas. Eu escolhi, eu quero ser top. Eu escolhi. Eu quero uma unidade top. Eu botei isso nas portas da minha casa aqui, espalhadas pela casa inteira. Quando eu tinha uma unidade lá que fazia 10 mil pontos, desde que eu entrei em qualificação, que nas paredes da minha casa está escrito, eu tenho uma unidade top, e hoje eu tenho uma unidade top. Por quê? Porque eu decidi, eu escolhi, eu quero isso, e eu quero isso para mim e para todas elas. E isso é escolha.
que a gente faz. A gente paga um preço, claro que sim. Né? O preço é trabalho, é preocupação, né? É buscar, muitas vezes, soluções para problemas que a gente não tem, porque a gente não nasce sabendo, a gente não nasce pronta, a gente não nasce líder, a gente se forma e aprende muito na vivência da liderança, né? Trabalhando junto com as pessoas, conhecendo as pessoas, quebrando a cara muitas vezes, né? Fazendo mancada muitas vezes e muitas vezes acertando, né? Buscando fazer tudo da melhor forma possível, com o maior carinho, e nem sempre a gente é correspondida, nem sempre a gente entende as pessoas e nem sempre as pessoas nos entendem. Mas o que importa é que nós estamos o tempo inteiro fazendo escolhas. E o que tu tá escolhendo, Eduarda? Vocês aí, essas 156 pessoas online, estão escolhendo o que neste momento de vida? Quais são as escolhas que vocês estão fazendo? Ou vocês estão paralisadas, com medo, né? Lá, ó, sucumbida, né? Sucumbiram ao medo e simplesmente é o medo que governa a vida de vocês, né? Então não escolham isso. Porque todas as coisas que nos aparecem são oportunidades, né? São caminhos que estão colocados na nossa frente e que a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa decidir, eu vou ser ousada ou eu vou me esconder atrás do meu medo. A gente não pode se esconder atrás do medo. A gente precisa enfrentar. Porque felicidade também é uma escolha, é uma opção de vida. Eu vou acreditar no que eu quiser acreditar, no que eu escolher acreditar. Eu vou fazer da minha vida aquilo que eu escolher para ela. Eu escolhi me casar, eu escolhi ter filho e tive um filho maravilhoso, a pessoa que eu mais amo no mundo. A gente está sempre escolhendo. Eu escolhi me separar depois, eu escolhi entrar na Mary Kay. Eu decidi, eu escolhi, né? Então, quais escolhas nós estamos fazendo agora? Se tu escolher desistir, não culpa ninguém. A escolha é tua, em tudo, em tudo. Então, é nossa responsabilidade, não culpa, responsabilidade, né? Então, é dizer, a minha irmã diz assim, bom, mas então a Tati é culpada por ter morrido? Não, ela é responsável, ela fez uma ultrapassagem perigosa. Ela escolheu naquele momento, escolheu errado. E a gente, quantas escolhas erradas a gente faz na vida da gente, né? Então, vamos refletir para fazer as escolhas certas. Com certeza, quem está em Mary Kay fez a escolha certíssima. Continuar e persistir também é a escolha. É agora um verso aí dos Coríntios, né? É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para a gente crer, é preciso realmente ter muita fé, né? De que tudo que nós estamos querendo e tudo que virá para nós, dos nossos enfrentamentos, né? Nenhum ouvido humano pôde ouvir ainda, né? Nem os olhos viram, né? Tal é aquilo que nós, que estamos criando a nossa realidade a partir das escolhas que a gente faz diariamente, né? Isso tudo é o que Deus tem preparado para nós. A partir das nossas escolhas, né? Então, Julie Weaver,
citou 10 tópicos que ajudaram ela a vencer no negócio Mary Kay. Ela fez uma analogia com a história de Davi e Golias, tá? A Julie Weaver também é uma diretora, né, norte-americana, óbvio, tá? E ela fez essa correlação aí, né? Então, vamos ver assim qual foi a correlação que ela fez. Primeiro, ela falou, né? Não olhe a aparência. Saul via Davi pequeno, franzino, apesar de seu rosto ser agradável, né? Então, às vezes, nós achamos que as pessoas, a gente pré-julga, né? A gente acha que a pessoa não serve para o negócio Mary Kay, né? Foi sábado mesmo, ontem mesmo, eu ouvi de uma futura consultora minha, eu estava conversando com ela, fazendo uma entrevista de início e tal, e eu disse para ela assim, mas qual é a tua objeção? Se tu trabalha com semi-joia, tu já vende e tal, tu trabalha com outras coisas, qual é a tua objeção mesmo? Assim, por que tu acha que tu não vai conseguir? Ela disse assim, é que eu acho que as pessoas que eu tenho para oferecer Mary Kay não vão comprar. Mas por quê? Porque elas só compram a linha A, B, entendeu? Tá. Aí eu disse para ela, eu digo, tá, mas tu já olhou o catálogo da gente para ver os preços? Não. Eu digo, então, se tu nem sabe qual é o valor dos nossos produtos, como é que tu pode achar que as pessoas para quem tu vende não vão ter dinheiro para comprar? Aí eu peguei e entreguei o catálogo para ela olhar, né? Ela, realmente não é tão caro, né? Não, e tem várias linhas. Agora a gente tem a linha At Play, a Botanicals, que são bem acessíveis, até mais baratas, né? A linha de cuidados com a pele, anti-sinais, é um pouquinho mais, mas a gente tem toda uma relação custo-benefício que eu vou te ensinar e tal, papapá, conversando com ela, né? Mas o que acontece? Ela tá pré-julgando. Ela tá achando que as pessoas que ela conhece não vão comprar Mary Kay. Eu disse para ela, digo, tu sabe que eu vendo para entregador de gás, e não é mentira, porque as gurias sabem aí, tá? Carteiro, motoboy, essas pessoas todas são clientes. Para mim, eu não vejo distinção nenhuma. Faxineira, tá? Então, eu ofereço Mary Kay para todo mundo e eu vendo para essas pessoas. E essas pessoas pagam muitas vezes mais direitinho do que gente que está lá posando de chique, né? Então, é puro preconceito, né? Certo? Portanto, né, como Saul via Davi lá pequenininho, o que aconteceu, né? Davi se tornou um rei. Então, não tinha nada a ver, a aparência dele em nada tinha, né? Então, não prejulguem, gente. Não fiquem achando que aquela pessoa não serve para ser consultora. Vou falar para ela e a gente se surpreende muitas vezes, né? Fale com segurança e firmeza. Saul disse a Davi que não acreditava que ele podia derrotar Golias. Davi lhe respondeu que podia, pois já havia tirado ovelhas da boca de um leão e dos braços de um urso. A maioria das pessoas sabe dizer porque não consegue, né? E não o que precisam fazer para conseguir, né? Não é verdade isso? A gente consegue dizer, eu não consigo isso, não consigo aquilo, eu acho que aqui não dá, mas a gente não foca, né, naquilo que é possível fazer. E aí poder ir atrás das soluções e não ficar olhando só para a dificuldade, para o problema, né? Não mude a sua personalidade. Saul mandou cobrir Davi com armadura e capacete de cobre para lutar e ele não conseguiu nem caminhar, certo? Então,
o que que a gente precisa fazer? Muitas vezes a gente olha pessoas, né, dentro da Mary Kay que são tops, que, nossa, é uma diretora nacional poderosa, maravilhosa e tal, e a gente acha que pode fazer a mesma coisa que ela fizer. Se eu fizer a mesma coisa que ela fizer, se eu tentar ser igual a ela, quem sabe eu consigo, né? E na verdade, a gente precisa buscar inspiração nas pessoas, né? Quando eu entendi isso, eu simplesmente as coisas fluíram, porque eu sou essa pessoa que eu sou o tempo inteiro, eu sou isso. Vocês estão vendo aqui, tá? E eu não vou conseguir ser diferente. Eu posso seguir, ter inspiração, posso ter ideias, né? Pessoas podem me inspirar, como tive, né? E tenho seguidamente, né? Pessoas em quem eu busco inspiração, mas eu jamais vou ser igual a elas. Não tem como, né? Eu não posso ser igual a elas. Eu sou eu, né? E eu sempre digo que a gente precisa descobrir o nosso jeito de fazer sucesso, o nosso jeito de deslanchar, de crescer. O meu jeito não vai ser o teu jeito, vai ser diferente. Nós podemos pegar dicas, né? Se inspirar realmente, né? Fóruns, olha, converso e sempre aconselho vocês, todo mundo a fazer isso, né? Conversar com as pessoas, trocar ideias, o que que tu tá fazendo, né? Tem alguém lá dando certo, crescendo, se desenvolvendo, o que que tu tá fazendo? Eu conto o que eu faço, enfim, eu troco dicas, eu pergunto também o que a fulana tá fazendo e tal. Por quê? Porque aquilo serve de inspiração para nós, né? E aquilo pode dar um clique. Eu já tive vários insights conversando com diretoras e tal, né? É muito legal isso. Mas nunca tentem ser igual àquela pessoa, porque não vai dar certo. É o teu jeito que vai dar certo. E eu sempre digo também que a gente não vai agradar todo mundo, nunca. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então a gente não vai agradar e a gente tem que relaxar com isso. Relaxa, relaxa. Tem gente que não vai gostar de ti, pronto, né? Tu não é obrigada a fazer com que todo mundo te ame, te adore e tal, né? Com certeza aquela pessoa que tu te inspirou também tem gente que não gosta dela, né? Mas procura ser o teu melhor, fazer o teu melhor e fica com a consciência tranquila de que tu tá fazendo o teu melhor, né? E que mesmo assim, poxa, tem gente que não gosta. Paciência, né? A gente tenta, nem sempre se consegue, né? Exatamente, né? O fracassado é aquele que tenta agradar todo mundo, não tem como, gente. Agradar todo mundo não dá, né? Quarto, a preparação para o próximo passo está no presente. Davi se desfez da armadura, escolheu 5 pedras lisas e as colocou no alforje junto com a funda, né? Com sua funda. Então, o que a gente precisa? Ter muita fé e confiança na gente mesmo, né? Confiar nas pessoas, né? Mas a gente precisa, primeiro de tudo, conquistar a nós mesmos, né? Confiar e acreditar em nós mesmos, nos conhecer, né? Saber do nosso potencial, da nossa capacidade, né? A gente não pode se comparar a ninguém, né? Se comparar a alguém é se roubar, né? Então, olha para ti, Deus te fez único, verdadeiro, né? Ninguém pode te copiar, ninguém. Tu tem a tua marca registrada, né? O teu jeito, e com certeza pessoas vão se afinizar muito com isso. E essas pessoas vão querer estar próximas de ti, vão, enfim, né? Vão somar junto contigo, né? Seja autêntica, seja verdadeira, seja inteira, né? Acredite no seu potencial, né? Acredite que, nossa, tu é única. Olha, não, geneticamente tu é o único ser, não tem nenhum igual. Isso é tão maravilhoso isso, é tão milagroso isso, né?
A gente não sai igualzinho, cada um é diferente do outro, isso é show, isso é maravilhoso. É muito legal. Seu caráter é mais importante que o seu talento. As pessoas podem não lembrar o seu nome, mas vão lembrar as coisas que você disse e que fez. Dê o seu exemplo e do seu talento, né? Dê o seu exemplo, deixa eu ver aqui. E dê o seu talento, tá? Então, dê o seu exemplo e dê o seu talento. E é uma coisa muito certa, gurias e guris, não sei se tem rapazes, mas as pessoas gostam muito da gente, as pessoas, enfim, falam bastante comigo, assim, as pessoas têm falado muito comigo, vêm me procurar e tal. Gente, aconteceu uma coisa assim, ó, essa semana e ultimamente, assim, eu tenho trabalhado bastante, eu não fico tanto tempo conectada, né? Eu tô sempre com o celular conectado no Face, mas assim, eu nem sempre tô olhando, nem sempre... E teve um dia que eu tive, olha, não vou mentir para vocês, acho umas 20 pessoas falando comigo no chat do Face. E eu não consegui responder essas pessoas. Então, o que eu faço? O momento que eu posso, que eu chego em casa, aí tem um momento que eu sento e vou responder. Eu dou uma resposta para todas as pessoas. Eu procuro não deixar ninguém sem resposta, tá? Mas acontece, às vezes, enfim, passa, não vi, não visualizei, às vezes eu visualizo, vou responder depois me esqueço. Acontece. Mas, nossa, eu me dei conta assim de que é muito fácil as pessoas gostarem da gente, mas é muito fácil as pessoas odiarem a gente, né? Porque daí uma menina ficou super chateada porque eu não respondia na hora, né? E aí eu peguei e falei pra ela, digo, olha, tu me desculpa, mas eu faço outras coisas, eu tenho vida, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho meu trabalho, eu faço sessão, eu, eu tenho a liderança, eu tenho reunião de unidade, eu tenho os treinamentos online, então eu faço um monte de coisa, eu não estou disponível 100% do tempo para responder as pessoas no chat. Quando dá, eu respondo. Então, tu me desculpa se eu demorei para te responder, mas ela ficou furiosa, sabe? Então, tá tudo resolvido. Não sei se ela tá aí online e tal. Foi tu, Ana? Então, pois é. Mas assim, isso me serviu para mim ver, assim, né? Que realmente, ó, as pessoas lembram de ti, lembram as coisas que tu faz, e se tu der uma mancada, pronto. Isso é muito cruel, gente, é muito cruel, né? Porque, porque nós somos seres humanos, a gente faz mancada, entende? A gente tem o dia da TPM, a gente tem o dia, né? E dentro do possível, eu procuro não perder essa simplicidade, nem vou perder, não tem porquê, né? Até porque, enfim, não, eu procuro não perder isso, assim. Eu quero realmente poder contribuir para as pessoas, porque eu sei o quanto foi importante para mim as pessoas que contribuem e contribuíram com o meu crescimento foi muito importante. Então, dentro do possível, eu quero estar sempre contribuindo. Então, não tem problema. Vocês podem me chamar no chat. Só tenha um pouquinho de paciência, tá? Porque às vezes eu posso demorar para responder, tá? E, mas isso é muito sério, né? Então, a gente tem que ter essa noção, tá? Que a gente dá o exemplo e dá o nosso talento, né? Dá o melhor de nós sempre, né? E saber que essas coisas elas podem acontecer, tá? Então, no caso de Davi, bom, todo mundo conhece a história de Davi e Golias, tá? Não espere permissão para realizar seus sonhos. Não espere, gente, não espera, não tem que, olha, não tem que esperar filho crescer, não tem que esperar a tua aposentadoria sair. Não tem que esperar o 13º. Não tem que esperar o apoio da tua família, que talvez nunca venha. O apoio do teu marido, né? Por quê? Porque tu é a única pessoa que interessa. A única pessoa que pode ver o sonho que tu tem acontecer é tu.
É só tu, ninguém mais. Tu não pode transferir essa responsabilidade para mais ninguém, o sonho é teu, né? Então, quando o meu time tiver pontuando não sei quanto, quando, sabe? Ó, mas eu decidi ousar, né? Então, medo, mas eu decidi ousar, certo? Não espera, faz acontecer, tá na tua mão, é teu, é teu. Então, não depende de nada, não depende de ninguém. Quando tu quer, tu faz acontecer, certo? Então, quem é que apoiou Davi? Ninguém apoiou, né? E mesmo assim, ele foi lá e enfrentou o gigante e se tornou rei. Imagina o que teria acontecido se ele esperasse alguém apoiar ele. Nada, né? Nem essa história a gente ia conhecer. Você tem que manter vivo seu sonho e sua meta, mesmo quando ninguém acredita em ti. Golias duvidou de Davi e ele respondeu: Vou contra ti em nome do Senhor. Então, mantenha aí as tuas prioridades. Primeiro Deus, segundo família, terceiro negócio. A gente não pode esquecer que a gente está numa empresa que apresenta essas três prioridades e coloca Deus em primeiro lugar, a família em segundo e a carreira em terceiro. Então, não dá para esquecer disso, certo? Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Você sabe exatamente o que a conquista do sucesso em Mary Kay, né, em vendas e na carreira de Mary Kay, pode afetar, pode te afetar e a tua família? Tu sabe exatamente? Por ter derrotado Golias, Davi se tornou rei. E tu? As pessoas que não têm nada a perder, elas não arriscam, certo? Os irmãos de Davi, apesar de guerreiros, não se ofereceram, né? Então não diga a Deus o tamanho da sua dificuldade. Diga a tua dificuldade o tamanho do teu Deus. Porque quando a gente tem fé e acredita, né? E fé não é ver para crer, é crer para ver, né? É tu acreditar antes de ter acontecido, é ter a convicção, é ter a certeza. Então tu tem que olhar para as tuas dificuldades, para os teus problemas, para os teus desafios, e dizer assim: vou te mostrar como é grande o meu Deus. Vou te mostrar que Ele tudo pode, porque Ele criou esse mundo. Ele criou o universo. E para Ele enfrentar isso junto comigo vai ser barbada. É assim que tem que ser, certo? Porque não existe dificuldade maior que Deus não possa suplantar. Mas para isso eu preciso acreditar. E acreditar que Ele, que está em tudo, em toda parte, em todo ser, em cada molécula de água e ar, está dentro de mim também. Certo? E se Ele é comigo, nada pode ser contra mim. E acreditar. Simplesmente crer que se as coisas estão caminhando assim, é porque assim deve ser. Mas tu vai fazer a tua parte. Tu vai acreditar e como Golias vai, né, como Davi, tu vai enfrentar os teus Golias, os teus gigantes aí, os teus medos, né? Tu vai lá empunhar tua funda com as tuas pedras e com toda a fé, tu vai crer antes de ver. E assim tu vai realizar todas as coisas que tu tem para realizar. E décimo,
encoraje todos ao seu redor. Seja o exemplo. Davi, com essa atitude dele, encorajou os guerreiros de Saul a enfrentar Golias, né? E ninguém lhe deu ouvidos, né? Então, deixa eu ver aqui. A gente precisa realmente encarar o nosso medo, né? E usar todo esse poder que a gente tem dentro da gente para enfrentar esse medo, enfrentar os nossos Golias, certo? Bom, todas nós temos desejos e necessidades materiais, né? Então, vamos determinar agora como é que o nosso negócio pode me ajudar a conquistar e a resolver, né? E enfim, a realmente concretizar, materializar as coisas que nós queremos, né? Encontre realmente o seu motivo para te acelerar e sair da tua zona de conforto, né? Pessoas bem-sucedidas nem sempre encontram um caminho fácil. Nem sempre, né? Muitas vezes o sucesso vem realmente da adversidade, depois que a gente toma coragem. Então, claro que não é fácil, gente. Fosse fácil, tava todo mundo, né? Ó, não é, gente. A gente precisa realmente. Nossa, não, tem que ralar tanto, né? Mas é bom, né? Eu gosto do trabalho, não tem problema. Mas a gente, nossa, tem que ralar sempre, porque a gente tem que estar sempre se superando, enfrentando, melhorando, né? Se capacitando, corrigindo erros o tempo inteiro, né? Estimulando as pessoas ao nosso redor, né? Sendo exemplo, olha, buscando lá de dentro, muitas vezes, forças, né? Para poder apoiar, para poder dar uma direção, né? E nem não é fácil, nem sempre é fácil, né? Mas são escolhas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está fazendo essas escolhas. E é tão bom, né? Então, uma boa maneira de ampliar os horizontes e elevar as tuas expectativas é programar a tua mente, né? E te manter focada naquilo que tu quer. Gente, pelo amor de Deus, aprende isso logo. Foca no que tu quer, né? Olha para o que tu quer, não para aquilo que tu não quer. É difícil, muitas vezes, é muito difícil, porque às vezes o que que acontece? A realidade está te mostrando outra coisa, né? A realidade está te apontando outro caminho. E aí é que vem a tua fé. Porque eu não posso olhar para os dados, eu não quero saber de onde, eu não preciso saber como, eu só preciso acreditar. Eu preciso realmente me apegar nisso. Eu não sei como, eu não sei da onde, eu só sei que isso Deus vai realizar comigo. Eu só sei que eu vou ver tudo isso materializado na minha vida. E eu vou acreditar que eu já tenho isso. Eu vou ficar totalmente focada naquilo que eu quero, a despeito de tudo que esteja acontecendo à minha volta. Eu falei domingo passado, falo de novo, não é hora de jogar toalha. E eu tô vendo muita gente jogando a toalha de escanteio. Tenha uma atitude vitoriosa. Mary Kay sempre nos disse que o céu é o limite para os nossos sonhos. Tudo aquilo que a mente concebe e acredita pode ser alcançado. E você é capaz de tornar os seus sonhos realidade. Gente, olha, quem é que ia dizer que lá em 2012, quando eu me formei, 2013, né? Janeiro de 2013, que eu me formei com uma unidade que fazia ali, ó, 10 mil cravadinho, né? Com 30 pessoas na unidade. Como? Se eu olhasse aquilo ali, ó, em um ano, em 2 anos, em menos de 2 anos,
Como é que é possível isso, sabe? Eu realmente concretizei o sonho do carro, né? A conquista do carro, a conquista de bônus, a conquista da corte, das unidades. Gente, se eu olhar para trás, para aquela unidade que eu tinha, se eu ficasse pensando como é que eu vou conseguir isso com um número de pessoas X? Como é que eu vou conseguir fazer essa pontuação com 70 pessoas na unidade? Onde 26 ficam ativas e o resto fica lá pipocando. Se eu fosse pensar em como, eu jamais isso ia acontecer. Eu fui trabalhando e mentalizando e enxergando em todas elas um potencial, e é o que eu digo para todas elas: vocês são maravilhosas, vocês são poderosas, vocês têm a força dentro de vocês são top, vocês nasceram top. Deixa isso vir para fora, porque eu acredito nisso. E se eu ficasse me preocupando em como que vai ser, como é que vai, não ia fazer, porque eu ia ficar olhando, sabe, a picuinha ali, né, o caminho, o trajeto, não interessa o trajeto, e se entrega para Deus. Foca no teu trabalho, faz a tua parte e acredita. Acredita que dá, né? Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e da nossa perseverança. Porque absolutamente tudo é possível para nós. A partir do momento que nós decidimos, né, fazer algo, ser persistentes, ser perseverantes, a gente consegue. Pode demorar um pouco mais para uns, um pouco menos para outros, né? Mas o diferencial aí é justamente a persistência, a resiliência, a perseverança, certo? Se eu persevero, eu conquisto ainda mais em Mary Kay, gente. Mary Kay quer saber, todas que estão aqui, essas 156 pessoas, tá? Se vocês tiverem persistência, estou me incluindo, tá? Se vocês tiverem persistência, se vocês tiverem resiliência, se vocês insistirem, todas seremos diretoras nacionais. Todas. Umas com menos tempo, outras com mais tempo, mas todas seremos. Porque o caminho vai nos conduzir a isso, cedo ou tarde. Agora, tu pode decidir em quanto tempo tu quer que isso aconteça. Eu decidi ousar. Eu vou trabalhar com o meu time para que nós possamos formar uma área nacional em 2 anos. Então, eu estou trabalhando focada nisso. É o que eu quero, eu decidi. E eu vou buscar isso junto com Deus. Porque Deus é comigo. E nada pode ser contra mim. O negócio é sério. Quantas vezes ouvimos as mais diversas e infundadas desculpas para não fazer o nosso trabalho? De nós mesmos a gente ouve, né? Sou tímida demais, eu sou estabanada demais, sou nova demais, sou velha demais, sou isso, sou aquilo outro, não sou, não tenho, não posso. Quanta bobagem, gente. Quem quer realmente faz acontecer. Quem quer realmente fecha a qualificação. Quem quer realmente busca. Acredita, vai lá e faz. É só ter uma razão para fazer o que precisa ser feito. Qual é a tua razão? Qual é a tua razão? Alô, Espírito Santo! Estou indo para o Espírito Santo, gente. Aonde você quer estar nos próximos 5 anos? Pensa aí.
Aprenda que tudo é uma questão de escolha. A gente que faz as escolhas, gente, o tempo inteiro. Então, todos os dias, ao levantar, faz uma escolha consciente de ter sucesso. Escolha ter sucesso. Hoje eu vou fazer sucesso. Hoje eu vou encontrar as pessoas certas. Hoje eu vou fazer as vendas que eu preciso fazer. Hoje eu vou fechar minha meta. Hoje eu vou fechar minha estrela. Hoje eu vou encarar de frente o meu medo de ter estoque. Estoque, tem que parar de ter medo de estoque. Decide agora. Eu tenho um monte de estoque e eu vejo assim, ó, nossa, eu tenho que comprar mais itens daquele, né? Sabe? Ó, base a pó. Tem que comprar mais itens de base a pó, porque sai. E aí quando eu vejo não tem a cor que a pessoa pediu, me dá raiva isso. Eu quero ter muita, entendeu? Eu quero ter estoque, não tenho medo de estoque. Estoque é bom. Estoque é a gente atender a cliente. Então, invista no seu estoque e sai para trabalhar. Bota o estoque na rua. Decida agora. Onde é que tu quer estar daqui a 5 anos? Aonde é que tu quer estar no ano que vem? Tu quer te tornar uma diretora? Quer te tornar uma executiva? Quer te tornar uma diretora executiva elite? Tu quer te tornar uma diretora nacional? Quando? Assume isso, decide e corre atrás. Faz acontecer. Decida-se por assumir a liderança do seu futuro. Onde você está agora e o que você quer realizar. E assim, a gente termina hoje esse treinamento. Vou passar para vocês o arquivo para que vocês possam reproduzir com as suas unidades. E vou pedir para que vocês realmente reflitam muito sobre suas vidas. Porque se há uma lição que a minha querida amiga, que tanta falta nos faz, o seu sorriso e aquele ímpeto de vida que ela tinha, se há uma coisa que ela me ensinou, foi exatamente isso, né? Não ter medo, enfrentar os medos e viver, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. E realmente enfrentar, né? Enfrentar com alegria, com vontade, com disposição, e fazer com que a nossa marca fique no mundo, né? Realmente. E que seja uma marca muito boa, né? Com muitas influências positivas, com muito amor, com muito carinho, com muita alegria mesmo, né? Que a gente possa realmente influenciar positivamente todos os que estão à nossa volta. Gente, 2014 pode terminar com um hino da vitória. Olha quanta coisa tu conquistou esse ano. E se tu não conquistou ainda, ainda dá tempo. Não posterga, não passa para depois. Vai agora. Esse é o teu momento, é agora. Não é por acaso que tu está aqui nessa sala, nesse momento. Não é por acaso que tu te conectou para ouvir isso hoje. Não. Não, com certeza. Com certeza não é por acaso. Tu está aqui porque tu precisava ouvir isso. Então, gente, vamos lá. Vamos fazer acontecer, tá? Passando aí para vocês o treinamento, para vocês baixarem aí. E o desejo para todas vocês uma semana cheia de luz, cheia de bênçãos, com muito trabalho, com foco total no sonho de vocês, com muita garra e com muita vontade. Busquem aquilo que lhe pertence. Busca aquilo que te pertence. Vai atrás daquilo que é teu. E com alegria, com entusiasmo, porque amor, olha só, tu tá viva, tá respirando, tem a oportunidade de fazer tudo acontecer na tua vida agora.
Então, seja grata a Deus e, olha só, aproveita, né? Aproveita e escolhe ser feliz, né? Aproveita que tu tá aqui, ó, carne e osso, ó. Isso aqui é bom. Se não fosse bom, a gente não vinha, tá? E, ó, bora lá ser feliz, tá bom? Muito obrigada a vocês.